meus amores, tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre conflitos sociais. E você, mais do que eu, sabe que vivemos num país movido pelo quê? Pelos conflitos. Pelos conflitos. Desde a nossa gênese, lá na nossa formação enquanto país, enquanto Estado-nação, desde o início, no período de colonização, o Brasil ele é marcado por uma coisa: pelos processos desiguais no qual seu povo, ou o povo enxertado, ele foi inserido. E quando eu falo do seu povo, eu estou falando ali lá na formação onde você tinha uma divisão das Seis Marias, você tinha uma divisão baseada nos grandes proprietários, nos grandes latifúndios, e essa lógica ela perpetuou ao longo dos anos, chegando até os dias atuais. Então, quando eu falo de conflito no Brasil, eu tenho que lembrar que o Brasil ele é marcado pelos conflitos. O conflito está muito ligado às desigualdades de acesso. Então, lá no começo você tinha conflito com relação ao colonizador e o índio, depois conflito com relação ao colonizador e o escravo, depois conflito em relação ao acesso à terra, e esses conflitos perpetuaram, esses conflitos eles aconteceram. E quando eu penso nesses conflitos, tem um que marca muito. Você que é melhor do que eu em história, você sabe que foi o conflito em Canudos, a Guerra dos Canudos lá, que vai acontecer no Nordeste. Por quê? O que está acontecendo ali no Nordeste? Eu tenho um declínio da cana-de-açúcar. Tendo o declínio da cana-de-açúcar, eu vou ter um maior número de massa de pessoas empobrecidas, pessoas desempregadas, e estando desempregada, a mistura desemprego com questões climáticas, somado à falta de acesso à terra, os indivíduos não tinham emprego, não tinham terra, não tinham para onde correr, formaram um grande contingente de miseráveis, de pessoas que não tinham acesso à terra em torno de um sonho, de um ideal, de igualdade, acesso de uma comunidade onde eles poderiam ser representados. Então, desde aquele momento, lá no passado, na nossa história, no Brasil República, no começo da República, que também é marcado por fatos desiguais, porque nem todos tiveram acesso às informações, acesso aos serviços e muito menos acesso à terra, nós chegamos àquela ideia de que a terra ela não exerce. Ela não exerceu função social. E até hoje nós temos muito problema, mesmo com a legislação, a ideia de uma terra que exerce função social, que é garantir emprego, garantir renda, garantir dividendos para o Estado e por aí vai. Dentro desse princípio, você vai perceber que na Constituição de 1988 no Brasil, a Constituição Cidadã, você tem um artigo ali falando sobre o aspecto e a função social que a terra tem que ter. Mas quando eu penso no Brasil e a questão da distribuição de terra, sempre vem aquela loja, professor, mas se você defende então a reforma agrária, você é a favor então de invadir terras. Cara, isso é uma visão muito limitada, isso é uma visão muito pequena. E você, como um pré-vestibulando, um pré-ENEM, você não pode ter uma visão limitada no aspecto da informação. A sua visão tem que ser baseada numa análise do todo. E quando eu penso numa análise do todo, cara, olha para mim, olha para mim. Quando eu penso numa análise do todo, eu preciso entender que lá na década de 60, você já tinha um conflito em torno da terra. Lá na década de 60, cara, você vai ter a primeira lei de terras no Brasil, chamado de terras devolutas. O que acontecia? As terras griladas, aquelas terras que não tinham dono, que pertenciam ao Estado, mas estava sendo ocupada por alguém, deveria ser devolvida para o Estado. E o Estado agora faria uma ampla reforma agrária. É isso? Não. O que o Estado decidiu fazer? O Estado decidiu leiloar essas terras. Agora eu te pergunto, num leilão, quem consegue adquirir terra? Pobre, a pessoa que não tem acesso à terra, desempregado, ou quem já tem recurso financeiro, quem tem dinheiro, num Brasil baseado numa lógica do latifúndio, numa lógica agrária, quem já tinha terra adquiriu ainda mais terra. Então o Estado mais uma vez perpetua e valida as desigualdades, e isso gera mais conflito em torno da temática. Na ditadura militar aconteceu a mesma coisa, cara. A mesma coisa acontece lá na ditadura.
Por quê? Porque lá na ditadura havia ali antes, pré-ditadura, uma ideia de acesso, uma ideia de tentativa de igualdade social, de distribuição de renda e tal, e isso soava como um discurso comunista, isso soava como um discurso socialista, e isso causou grandes temores, o que justificou, na visão de alguns, a ditadura militar. E dentro desse processo, cara, olha tanto que é interessante. Dentro desse processo, os militares, quando entram, eles fazem uma nova lei de terra no Brasil, uma nova lei de terra, mas essa nova lei de terra não distribui terra, não faz reforma agrária, não corrige erros históricos, pelo contrário, eles agora classificam o tamanho das propriedades para sabermos qual que é a grande, média e a pequena propriedade, e mais uma vez não é tratada sobre a concentração de terras que não estão exercendo função social, terras que não estão sendo utilizadas, terras improdutivas e por aí vai. E em torno dessa temática, cara, só na Constituição de 88 que nós vamos ter um artigo ali na Constituição falando as terras que é passível de reforma agrária, que são terras que não estão cumprindo a função social, como eu venho falando desde o início. Cara, professor, mas é só dentro dessa lógica, é só esse tipo de conflito que nós temos? Não é só esse tipo de conflito, não, cara. Nós temos uma série de conflitos em torno da Terra, uma série de conflitos relacionados à Terra, e um desses conflitos eu não poderia deixar de falar com você, que é o conflito das terras indígenas. A Constituição de 88, ela também trouxe uma ideia de cidadania num todo. Professor, como assim uma ideia de cidadania num todo? Lembra que ser cidadão envolve ter direitos e deveres. E a Constituição de 88, ela estabelece por força de lei que os índios têm direito à propriedade. Os índios têm direito às propriedades de reserva, porque eles têm uma relação diferente com o meio e eles dependem do meio ambiente, eles dependem da natureza para sobreviver. Porém, cara, quando eu penso nisso, e você sabe que a FUNAI é o órgão responsável aí, e a Constituição, ela fala sobre o reconhecimento das terras indígenas no artigo 231, onde cabe à União estabelecer essas terras de proteção. Só que o que vai acontecendo ao longo da história? Essas terras vêm sofrendo pressão, essas terras vêm sendo invadidas por meio do desmatamento, por meio da grilagem, e aí você tem um conflito entre produtores, fazendeiros e indígenas. E nesse conflito, cara, na maior parte das vezes, o índio ele sai prejudicado. Uma, porque suas terras são terras altamente valiosas, sobretudo no norte do país, onde você tem muitos recursos minerais, e esses índios acabam ficando alijados, cara. Esses índios acabam ficando separados daquilo que é de direito deles, e aí eu vou ter uma zona de grande conflito que ocorre na região norte, região nordeste, região centro-oeste, especificamente na região nordeste ali na Bahia, e por aí vai. Além dos conflitos que eu tenho relacionado ao índio, cara, eu não posso esquecer também dos conflitos camponeses, cara. Professor, o que nós vamos chamar de camponeses? É aquela mesma lógica utilizada na Europa, lá no feudalismo, cara? Não é a mesma lógica, mas nós vamos utilizar aqui o termo camponês baseado naquele brasileiro comum que trabalha na terra, na agricultura familiar, nas propriedades mais simples. Esse cara que não tem acesso mais à terra, esse cara que se viu distanciado, esse cara que se viu longe de um acesso à propriedade, esse cara ao longo da história, ele vem lutando para adquirir, ele vem lutando para adquirir propriedade, ele vem lutando para que haja uma reforma agrária mais acentuada, uma reforma agrária que inclui. E aí, a partir desse movimento de campesinato, é a partir do movimento desses camponeses, do cara que não tem acesso, o cara que perdeu a propriedade, o cara que foi expulso, é a partir dessa lógica que você tem a criação ali do MST. Do MST. Professor, mas eu não gosto de ser cara, olha para mim. Não é porque eu tenho algumas pessoas que destoa que eu vou descaracterizar o movimento. O movimento sem terra, ainda hoje no Brasil,
o movimento MST é o maior movimento social organizado do nosso país. Um outro povo também inserido nesse contexto de conflito e que você não pode deixar de lembrar é as populações quilombolas, que também na Constituição de 88 é validado o direito deles sobre a terra. Agora, com um detalhe, em 88 é estabelecido, mas você só vai validar isso de forma concreta em 2003, quando o Supremo julga as ações. Professor, mas espera aí, quem são essas comunidades quilombolas, cara? As comunidades quilombolas são comunidades tradicionais de descendentes de ex-escravos, daqueles escravos que fugiam e conseguiam estabelecer um quilombo, o mais famoso, o quilombo dos Palmares, lá do Zumbi dos Palmares. Em outro momento eu queria até falar sobre isso, porque há muitas informações encontradas, onde você pega um indivíduo e desconstrói a imagem dele para favorecer discurso, mas invalidando os fatos históricos. Mas isso não vem ao caso agora. O que nós precisamos entender é que essas populações quilombolas, cara, elas sofrem também pressão em seu território. São populações extremamente pobres, extremamente carentes, sem acesso a recursos do Estado, educação, e isso faz dessa população uma população frágil, uma população de fácil domínio, e por ser uma população de fácil domínio, as terras deles, um povo que já vive assim, em circunstâncias degradantes, em situação de risco, e ainda sofre pressão desses grandes produtores que vai expandindo seus territórios em direção aos quilombos, em direção às terras indígenas, como se fosse normalidade. Isso gera uma zona de conflito. Professor, o Brasil, então, vai ser marcado por diversos conflitos? Sim, eu estou falando de conflitos relacionados à terra, mas nós temos também os conflitos urbanos. Os conflitos urbanos. Quando eu falo de conflito relacionado à terra e conflitos urbanos, eu não posso esquecer que o Brasil ele tem uma longa fronteira. E proteger essa fronteira é muito difícil, por nós não conseguirmos proteger com eficiência ou cuidar com eficiência das nossas fronteiras, você tem um problema com o contrabando, com o tráfico de droga, o tráfico de armas e por aí vai. Isso vai gerando cada vez mais conflito. Quando eu penso no espaço urbano, cara, aí no espaço urbano os conflitos ficam mais acentuados. Por quê? Porque no espaço urbano nós não é todo mundo que tem acesso aos mesmos espaços. E quando você tem uma população pobre que não tem acesso, não tem vivência, o Estado não consegue ali garantir os seus direitos na plenitude, você tem uma invasão, uma certa invasão da cidade, e essa invasão vai fazer com que a cidade ela cresça horizontalmente. Crescendo horizontalmente, ela vai aumentando sua zona periférica. Aumentando a sua zona periférica, você tem bairros cada vez mais simples e populares. Não tem problema em ter bairro simples e popular. O problema aqui de você ter esses bairros é porque vai faltar infraestrutura. Quando falta infraestrutura, cara, e a ausência do Estado, aí você tem um aumento da criminalidade, você tem população numa questão de risco. Quando você não tem espaço horizontal para crescer, você tem invasão dos morros, e aí você tem uma expansão para os morros, onde nós chamamos de processo de favelização. E aí a cidade ela cresce desorganizadamente, sem infraestrutura necessária, e isso nós chamamos lá na geografia urbana de macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, quando a cidade cresce demais e ela cresce desorganizadamente. Professor, quais são os conflitos que nós temos no meio urbano, espaço urbano? Cara, nós temos conflitos relacionados ao próprio espaço, o que nós chamamos de segregação socioespacial, quando nem todo mundo tem acesso aos mesmos espaços na cidade. Nós temos problema com o trânsito, que gera bastante conflito, um trânsito carregado. Nós temos problema também relacionado à violência urbana. A violência urbana ela é mais acentuada. Professor, mas violência tem em todo lugar? Tem, mas no espaço urbano ela é mais acentuada em virtude da concentração de pessoas. Além disso, além dessas violências aí relacionado ao aspecto social, ainda tem os problemas ambientais que vai gerar conflito. Por quê? Porque uma vez que a cidade cresce, aumenta o desmatamento, aumenta a questão do deslizamento, aumenta a questão das enchentes, o problema com lixo, e tudo isso gera uma bolha de conflito que a qualquer momento, em qualquer tensão, ela estoura.
E é por isso que na cidade é visível os problemas, é visível os conflitos, e os conflitos acontecem o tempo todo. Para que você precisa estudar esses conflitos, cara? Primeiro, para você entender o espaço no qual você está inserido. Segundo, cara, porque quando você é quando te cobram para falar sobre esses assuntos, você precisa montar intervenções, mas só é possível montar intervenções uma vez que você entende a problemática. O Brasil é um país marcado pela desigualdade. Desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade de renda, desigualdade racial, desigualdade de gênero, certo? E por ter essas múltiplas desigualdades, é uma zona de conflito. E onde a zona de conflito vai estar mais explícita? No espaço urbano, beleza? Então, fica com Deus. Ah, esqueci só um detalhezinho. Eu tenho também o conflito por causa dos recursos, principalmente o recurso hídrico. Professor, mas o Brasil não é rico nesse recurso hídrico? É, mas esse recurso hídrico, os rios passam por vários municípios, por vários estados, e isso vai gerar tensões sobre como utilizar, a forma como que eu estou utilizando. Então, conflitos no espaço urbano, conflitos no Brasil, você tem diversas ordens. Aqui nós só fizemos uma análisezinha, uma conversa no geral dos diversos conflitos, e fica com Deus, até a próxima. E eu espero que você tenha um bom resultado na sua prova de vestibular, no seu Enem e nas suas avaliações. Tchauzinho.